Hoje nós vamos ver, pessoal, que apesar da intervenção do TOEFL estar atrasando essa questão do INSS, a PGR pede essa troca e adivinha, a maquininha de sorteio do STF voltou a funcionar e sorteou o André Mendonça. É, pessoal, a situação dessa CPMI do INSS vai dar o que falar e esse pessoal tá morrendo de medo e até a Gleice, ó, já tá convocando uma reunião para poder, não, vamos acertar os detalhes porque o negócio parece que vai feder e vai feder mesmo. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe esse like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Vamos lá, intervenção de TOEFL atrasa investigações do INSS. Veja só, o TOEFL, vocês sabem que é amigo do meu pai, né? Vocês sabem que ele é da galerinha do PT, que gosta de arrumar esses negócios, e a gente tava vendo que ele tava atrasando a situação toda das questões do INSS, alguns meses depois que esse bololô foi descoberto. Vamos lá. Passado 3 meses de sua deflagração, a operação de sem desconto, que investiga esquema de desvios bilionários de aposentados e pensionistas do INSS, caminha em marcha lenta devido a intervenções por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ou seja, deve ter algum interesse, né, para não estar querendo, né, que esse negócio vá para frente. Deixa eu botar aqui para ficar melhor para ver. Pronto, tá bom. Em decisão sigilosa do dia 17, o Toffoli se reconheceu como relator do caso. Isso aconteceu depois de o delegado da Polícia Federal, Rafael Dantas, delinear a hipótese de que o rombo de bilhões de reais por mês de descontos associativos indevidos do INSS tenha tido origem numa medida provisória do governo Bolsonaro que tornou registro sindical uma prerrogativa do Ministério da Justiça quando a pasta era comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro, que realmente houve esse veto, mas ele foi derrubado ali no final do governo Bolsonaro. Então foi por isso que a galera gosta até de associar esse negócio ali ao governo Bolsonaro, que realmente teve uma linha assim, se você for olhar essa questão, mas quando chega no governo Lula, faz assim, ó, puf, porque as coisas são muito mais facilitadas no governo Lula, né? Aí, inicialmente, numa decisão, o ministro do STF pediu à BF e às diversas unidades da Justiça Federal cópias de todos os inquéritos em tramitação sobre os desvios, mas não deixou claro que ainda analisaria se deveria ser relator ou não. Disse naquele primeiro momento, faz-se necessário o compartilhamento dos respectivos autos para exame e análise conjunta sobre o crivo do Supremo Tribunal Federal sobre eventual conexão e prevenção estabelecida. A gente sabe, né, com essa conexão. Aí, diante disso, a PGR pediu, né, a troca da relatoria do STF sobre essas fraudes. Vamos lá. A PGR pediu que as investigações sobre as fraudes do INSS saiam da relatoria do ministro Dias Toffoli do STF. Toffoli enviou o parecer à PGR ao presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, a quem cabe deferir se ordena a realização de um sorteio para fixar um novo relator para esses casos. Então, o que eles esperaram? Não, vamos lá. Já que a gente está em maioria, quem é que tem ali que seria a oposição no STF? Seria o Cássio Nunes e seria o André Mendonça. Então, pela lógica, eles disseram, não, a gente já deu ruim ali na CPMI e tal, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse negócio de sorteio, vamos ver, vamos sortear esse negócio, porque vocês sabem, né, a máquina do STF tava quebrada até um dia desse, né, só caía processo na mão do Dino, esses processos mais relevantes, mais importantes, né, caía na mão do Dino, caía na mão do Alexandre de Moraes, caía na mão do Toffoli, só a maquininha de sorteio tava quebrada nisso aí, né, aí, de repente, quando eles foram colocar na máquina de novo, olha só, porque, veja só, as chances são bem menores para poder cair no Cássio Nunes e cair no André Mendonça, né? São bem menores. Então, aí o Toffoli pegou e disse, não, coloca para sortear. Então a gente coloca para sortear e com esse sorteio vai dar tudo certo e a chance de cair no mundo da gente é muito maior do que na deles. A diferença é que aconteceu? Aconteceu que caiu no do André Mendonça. Justamente o André Mendonça que já estava no embate ali, que teve um embate ali da Lide, descendo a lenha do Moraes, e o Moraes até achou ruim isso aí, argumentou no outro dia. Vou até colocar aqui o vídeo aqui para você dar uma olhadinha. Então tava aquela disputa, né? Mas vamos lá. Acabou que o André Mendonça foi sorteado aí, ó, para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet,
O fato de Toffoli ser o relator da ação do governo sobre o ressarcimento às vítimas não significa que ele deve conduzir as investigações criminais. Então foi o que aconteceu, né? Não, vamos sortear e vai dar bom. Qual é a chance de não cair na gente? As chances são mínimas. Aí foi o que aconteceu. Aconteceu isso aí, ó. Mendonça é sorteado para relatar investigações. Ó, troca de relatoria vem após manifestação da Procuradoria-Geral da República e aval do presidente da Corte, né, que foi, ou seja, foi solicitado, olha, ao Barroso. Então, não, vai ser desse jeito mesmo, vai estar tudo tranquilo, muito bem, obrigado. O ministro André Mendonça foi sorteado na segunda-feira. A troca de relator ocorre após o pedido da PGR, que estava sob relatoria de Dias Toffoli. A redistribuição foi acolhida pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Né? Não vamos colocar qual é a chance de cair em alguém que seja oposição da gente. As chances são mínimas, mas aí aconteceu. Inclusive, esse tipo de coisa faz até o negócio dar uma mudada. Vocês sabem, né? O Contarato, ele é um petista, mas que ele se identifica como conservador em épocas de eleição, né? Que ele é um senador petista e ele apresentou muita coisa ali, antes da gente voltar para essa coisa do André Mendonça. Ó, o senador petista Fabiano Contarato apresentou vários requerimentos à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da CPMI, do INSS, que podem constranger o governo Lula. Ué, mas um cara de esquerda fazer um negócio desse? Como é que pode? Um cara senador do PT? Então, Espírito Santo, cuidado, se você é do Espírito Santo me assiste, dá uma olhada nesse cara aí, cuidado que ele tá com esse negócio de se identificar como conservador no período aí pré-eleição, viu? Toma cuidado com esse cara. Entre as solicitações de Contarato estão pedidos de convocação de Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca, a CBA, e um monte de gente aqui. E Carlos Alberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação. Ou seja, o Fabiano Contarato apresentou um monte de requerimento nessa comissão do INSS. Para quê? Para poder estar constrangendo o governo Lula. Isso aí não é muito estranho. A gente consegue ver aqui claramente um cara que está querendo fazer alguma coisa, né? Para poder se reeleger. Cuidado, pessoal do Espírito Santo, se você me assiste, coloca aqui. Mas voltando nessa questão aqui do André Mendonça, ele vai dizer aqui, ó. Segundo a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o fato de Dias Toffoli ser o relator da ação... sim, aqui eu já vi. Toffoli foi quem pediu o parecer da PGR em 10 de junho a respeito da condução do processo à manifestação da Procuradoria e chegou a acordo da semana passada, no dia 18. Inclusive, isso aqui essa decisão aqui foi alguns dias depois dessa matéria aqui que eu estava lendo sobre o Dias Toffoli, que essa matéria aqui foi do dia 6 de agosto e esse negócio aconteceu aqui por volta aqui do dia 10, né? Aqui, ó, em 10 de junho, no caso, né? Perdão, eu confundi ali. Em junho, o ministro Dias Toffoli solicitou à Polícia Federal o envio de todas as investigações em curso do país relacionadas aos descontos associativos aplicados sem autorização e aposentados e pensionistas. Segundo os seus assessores, a principal preocupação é evitar divergências nas decisões judiciais entre diferentes comarcas, já que os processos tratam de uma mesma questão central. Que também não teria nenhum problema não, porque na verdade, mesmo que fosse de comarcas diferentes, se algo fosse... tivesse pareceres diferentes dependendo do estado, mas as chances desse parecer ser igual seriam bem maiores do que ser diferente. Mas foi melhor essa questão de centralizar, né? O problema é que na hora que centralizou e o STF achou, né? No caso, o Dias Toffoli achou que esse negócio num sorteio ia ser muito mais legal, ia ser melhor, acabou que caiu na mão do André Mendonça, né? Embora não tenha sido emitida uma ordem formal para suspender as apurações, na prática, muitas delas foram interrompidas, né? Aí aqui a gente vai ver que os espelhos, né? Gleice chama governistas para a conversa às vésperas de reunião com a CPMI, né? Aí vamos lá, ó. A ministra-chefe das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, convocou parlamentares da base governista para uma reunião na noite da segunda-feira, né? Que foi essa noite, não tive nenhuma informação até o momento. Mas, quando tiver, eu vou lhe mandar muito bem informado, não se esqueça, tá? O líder do PT do Senado, Rogério Carvalho, que está temporariamente na liderança do governo da Casa Alta,
será um dos participantes, né? O encontro ocorre às vezes da segunda reunião do colegiado, que tem como presidente o senador Carlos Viana e como relator o deputado Alfredo Gaspar. Na reunião de amanhã, a previsão é que a CPMI decide sobre as normas de funcionamento. O relator apresente o plano de trabalho e sejam votados 35 requerimentos, incluindo um de convocação do ex-presidente do INSS, Alessandro como é? Stefanuto. Isso. Ou seja, está tendo essa reunião para poder esclarecer algumas coisas, né? Para poder tentar, provavelmente, tá negociando alguma coisa para poder ver se dá uma segurada. O fato é que agora que o André Mendonça foi sorteado para esse caso e que já perderam o pessoal, já perdeu na presidência da CPMI e já perderam nessa questão aí, a gente pode até ouvir falar sobre essa questão de sigilo, sobre outras coisas dessa questão, assim, fato de coisas de habeas corpus também. Enfim, tem muita coisa que pode estar mudando agora que a oposição está com essa relatoria do caso da CPMI do INSS. Né? É muito bom que esse tipo de coisa aconteça para a gente ver que depois desse negócio de Magnitsky, as coisas estão funcionando melhor. Né? A maquininha principalmente essa maquininha de sorteio do STF. Né? Ninguém está querendo ser participante desse tipo de coisa. Né? Por que será? Né? Ajeitaram, né? Eu acho que mandaram algum técnico em máquina de sorteio para poder ajeitar isso aí, porque só tava caindo na mão desses caras, né? Que eu falei, tava caindo na mão do Toffoli, do Alexandre Moraes, do Dino, só tava caindo nessa galera. Mas agora parece que o técnico foi lá e ajeitou essa maquininha. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.